Então, essa oportunidade que a gente tem hoje com a IA, ela é uma coisa assim, ela é parecido com o que a gente teve quando surgiu a internet, tá? Ou seja, vai mudar tudo, vai mudar completamente a forma da gente trabalhar, da gente lidar com negócios e etc. Não sei se vocês lembram, quando quando começou a internet, tiveram muitos negócios que demoraram para criar um website, para começar a vender online, e eles acabaram perdendo muito, eles perderam muito tempo, perderam muitas oportunidades porque não foram rápidos o suficiente para aproveitar o que estava acontecendo ali, para entender o que estava acontecendo e para participar daquilo. Hoje, as pessoas não conseguem viver sem internet. Hoje, a internet ela movimenta provavelmente muito mais dinheiro, com certeza, muito mais dinheiro do que qualquer negócio físico, né? Qualquer loja. Na verdade, as lojas estão, com algumas exceções, as lojas estão acabando, né? As lojas estão cedendo espaço cada vez mais para tudo online, tudo digital, enfim. E a internet proporcionou isso. E a gente está numa revolução que eu acho que é maior ainda do que a que foi da internet. Essa revolução agora, ela provavelmente ela vai mudar a sociedade como a gente conhece hoje. Já tem gente falando que eu não acredito que isso vá acontecer, tá? Mas já tem o Elon Musk, por exemplo, é meio maluco, mas ele fala algumas coisas que às vezes fazem sentido, né? Mas uma das coisas que ele vem falando é que ele acredita que as pessoas não vão mais precisar trabalhar e a gente vai entrar numa era em que vai ter recurso suficiente, dinheiro suficiente para que todo mundo só tenha lazer, enfim, faça o que quer e não precise trabalhar. Não sei exatamente como seria isso, né? A não ser através de uma espécie de comunismo, mas eu acredito que alguma coisa vai acontecer. Eu não sei exatamente como, mas eu sei que eu quero estar na parte em que eu consigo empreender e ganhar alguma coisa com essa revolução aí. Bom, qual é essa oportunidade? O que que a gente está vendo hoje no mercado? Isso é uma coisa que eu estou vendo todo dia. Eu tenho falado com um monte de empresas, eu tenho falado com muitas empresas, muita gente, eu tenho participado de um monte de eventos, eu tenho ido para reuniões com outros empresários, principalmente empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos, eu já tenho ido para reuniões com americanos também, participado de redes de networking, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Recentemente vieram vários empresários aí do Brasil, pessoal lá de Goiânia, etc. Eu tive a oportunidade de encontrar com eles aqui, a gente conversou bastante sobre negócios, sobre oportunidades, e eu vejo o seguinte: o que está pegando hoje no mercado? O que as empresas estão precisando? Primeiro, elas precisam de atendimento rápido. Por que elas precisam de atendimento rápido? Porque todo mundo hoje quer tudo para ontem. A pessoa não espera mais. Se a pessoa vai no site, por exemplo, e preenche um formulário com pedido de orçamento, ou pede uma proposta, ou sei lá, ela faz uma pergunta, e se a empresa demora algumas horas, né, não precisa nem ser dias, algumas horas, bem que tem empresas que demoram dias, se a empresa demora algumas horas para responder, a chance desse possível cliente ir para o concorrente é muito grande, porque não tem paciência. Hoje está todo mundo imediatista, eles querem resolver o problema ali, ó, quero resolver agora. E eu estou falando isso, não eu sou assim, né? Eu faço isso. Às vezes eu vou em algum lugar, eu preencho lá alguma coisa, preciso de alguma coisa aqui para minha casa e tal. Demorou para me responder, eu já fui no outro e já resolvi, porque eu não tenho paciência para ficar esperando. E hoje a grande maioria das pessoas está assim, né? Elas querem tudo de imediato. Esse atendimento rápido é essencial para isso, porque as empresas estão perdendo muito cliente por falta desse atendimento rápido. E a IA é perfeita para resolver isso. Aí as pessoas falam assim: ah, mas IA é um robô. Não é robô. Se você programar, se você fizer implantar IA direitinho, a pessoa nem percebe que ela está falando com IA.
Eu fiz outro dia uma campanha para venda de imóveis aqui nos Estados Unidos, né? Eu tenho licença de venda de imóveis aqui nos Estados Unidos. Eu fiz uma campanha outro dia para brasileiros que querem comprar imóveis aqui na Flórida. E eu fui para um show, fui com a família aqui, a gente foi num show, um show de comédia, inclusive de um brasileiro aí, do Rafinha Bastos. A gente foi, é, a gente foi no show dele e o show levou, sei lá, quase 2 horas e a campanha estava rodando e estava com atendimento no WhatsApp essa campanha, com um IA. E quando eu saí do show, tinha um dos leads, né, que entrou na campanha, ele já estava mais de 1 hora conversando com a IA, pensando que ele estava conversando comigo, né? E quando eu saí do show, vi que o cara realmente estava interessado, eu fui, interrompi, fui falar com ele. Quando eu fui falar com ele, que eu falei assim, ó, você estava falando aqui com a minha IA e tal, ele nem acreditava que era uma IA, porque a IA estava respondendo todas as dúvidas dele, estava conversando com ele como se fosse uma pessoa. E isso é uma coisa que tem que saber fazer, porque senão fica robótico. Agora, tem muita empresa implementando automação, mas automação com bot, né? Aquela perguntinha. Outro dia eu entrei num site aqui, num WhatsApp de uma advogada que eu queria falar com ela, verdade, eu queria falar com ela. Só que entrou um bot e o bot ficava perguntando a mesma coisa 10 vezes, eu respondia uma, ele perguntava a outra, e eu tentava, fiquei no loop ali, não consegui falar com a advogada. Fui embora, né? E era do interesse dela. Então, assim, isso faz perder cliente. Então, a IA ela ajuda nesse atendimento rápido, nesse tempo de resposta, em ganhar tempo. Tá? Outro problema que as empresas têm são os follow-ups inconsistentes. Né? Então, elas precisam de follow-ups consistentes. Está mais do que provado que você só faz uma venda, tá? Você só faz uma venda depois do quinto, sexto, sétimo contato e até vezes, muitas vezes mais com aquele mesmo lead, né? Com aquele mesmo prospect. Isso é estatística, né? Já fizeram vários estudos em relação a isso. E muito vendedor, já tive várias experiências aqui, principalmente com corretor de imóvel, que estava gerando lead e tal, e o pessoal falava uma vez, 2 vezes e tal, e largava o lead para lá, esquecia, né? Esquecia que ele precisava continuar fazendo aquele follow-up. E essa inconsistência no follow-up acaba deixando muito dinheiro na mesa, porque às vezes o lead não está pronto para comprar, e aquele cliente ainda vai levar, né, 2, 3, 4, 5 meses, às vezes um ano, para tomar uma decisão de compra. E se você não ficar em contato com ele, se você não ficar conversando com ele nesse tempo aí, ele não vai tomar uma ação, não vai fechar negócio. Então, isso é uma outra coisa que a IA resolve para você, que é através dos agentes de IA que vão fazer esse follow-up para você. Eu vou mostrar uns exemplos aqui para você ver como é que funciona. Tá? E uma outra coisa que a gente detectou aqui, né, que basicamente que eu detectei, porque eu venho fazendo campanhas para geração de leads já há muitos anos, né, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o que eu tenho mais feito é campanha de geração de leads. E o que eu reparei foi o seguinte: a gente começou lá atrás com os formulários, né, então a gente usava formulário para captar e para qualificar leads. O formulário, só dele ter lá para o cara colocar nome e e-mail já assusta. O cara não quer colocar o e-mail porque ele acha que você vai ficar mandando spam para ele. E se você bota o telefone, pior ainda. Aí que ele não quer preencher mesmo. E algumas empresas, eu vejo aqui, tem muita empresa que tem formulários gigantescos. O cara faz um monte de pergunta ali, né? Joga aquele formulário na cara do cliente ali para ele preencher. E o cliente olha e fala assim, o lead olha e fala, cara, eu não vou preencher isso tudo, nem tem tempo para isso, não vou fazer isso, né? Então a gente notou que existia essa resistência a formulários e a gente criou aqui na nossa plataforma, na Teio, um negócio chamado site conversacional. Esses são os três problemas, né, as três coisas que as empresas precisam resolver urgente e tem muita empresa precisando disso daqui. Eu tenho usado essa trilogia aqui para falar com as empresas e estou vendendo um monte de solução de IA por conta disso daqui. Tá? Hoje mesmo eu já fechei mais um. O que é a inteligência artificial que dá resultado de verdade? Porque tem muita gente que usa o chat GPT, né? Vai lá no chat GPT, faz pergunta e tal. Ajuda, né? Mas como que isso se transforma em resultado de negócio? Como que você
consegue pegar para uma empresa e transformar isso em alguma coisa que vai gerar receita, que vai gerar renda. Tem que ter flexibilidade. Não pode ser aquele bot rígido, como eu falei, que ficam irritando as pessoas e não resolve o problema do cliente na maioria dos casos. Tá? Então tem que ser inteligência mesmo, tem que atuar como se fosse uma pessoa, uma atendente. Outra coisa que a IA tem é a personalização, ou seja, você hoje, as empresas, elas, quando elas fazem campanhas, por exemplo, geralmente têm o que a gente chama de drip campaigns, né, que são campanhas, sequências de e-mail, que quando e-mail, ou WhatsApp, ou etc., que quando você se cadastra como lead, ela começa a te enviar algumas mensagens já pré-programadas. Só que ela manda a mesma mensagem para todo mundo, exatamente a mesma mensagem. E isso não é. Ela pode até personalizar o nome, ela pode fazer algumas coisas ali, mas na prática é o mesmo e-mail, o mesmo WhatsApp sendo enviado para todo mundo. Então, assim, é uma coisa muito genérica, que não converte tão bem. Já a IA ela permite uma personalização muito mais avançada, ela permite falar com o lead de uma forma que você falar com aquele cliente. Né? Tem algumas pessoas aqui que talvez não saibam o que é lead, né? Deixa eu só explicar rapidinho. O lead é um potencial cliente, tá? A gente chama de lead, tá? Então, é alguém que se cadastrou em alguma campanha, que veio para a sua empresa e é um potencial cliente, é um prospect, né? Existe uma diferença entre lead e prospect, mas basicamente é isso. É alguém que está interessado na sua oferta, no seu produto, no seu serviço. Tá? Então, o lead, quando a IA ela personaliza essas mensagens, ela dá muito poder para essa questão de conversão, porque ela fala o que aquele lead quer ouvir, ela fala o que aquele lead precisa. Por quê? Porque ela tem um contexto de conversas anteriores, como que ele chegou até a empresa, que tipo de oferta que ele procurou. Então, isso dá um potencial muito maior para a conversão. A velocidade de implementação desses projetos, que é uma coisa que a gente vai falar para resolver aqui, essa velocidade não está adequada. Por quê? Porque está demorando muito para o pessoal implantar projetos de IA. Então, são os projetos que geralmente são caros, demoram e não dão o resultado esperado muitas vezes. Então, assim, as empresas, o que elas precisam hoje? Elas precisam de velocidade, elas precisam de tecnologia que seja fácil para elas e de baixo custo, porque do jeito que começou, só as grandes empresas, enfim, que estavam implantando projetos de IA, porque exigiam um conhecimento muito técnico e pessoas entrando para fazer essa programação. Mesmo hoje, eu tenho deparado, hoje mesmo eu conversei com um consultor aqui em Orlando, que ele faz implementação de projetos de IA. E ele falou, cara, demora muito, é muito complicado, tem que usar um monte de ferramenta, né? N8N, Make, tem que fazer um monte de coisas ali, usa uma IA daqui, outra IA dali, faz de outro jeito para conseguir chegar no resultado que o cliente quer. Vai ter projeto de IA que vai precisar disso ainda, embora já estejam surgindo algumas outras soluções que vão deixar que isso seja mais fácil e mais simples de fazer. Mas ainda precisa um pouquinho dessa parte de projeto. O que a gente vai falar aqui hoje é como que a gente resolve isso. Três barreiras que você tem hoje para implementar a IA no negócio, nos negócios, tá? E quando eu falo as barreiras, geralmente são barreiras. A gente tem muita gente que quer empreender com IA, que quer oferecer esse serviço de IA. Como é que eu participo disso? Como é que eu entrego IA para as empresas? Como é que eu faço para eu ser um fornecedor, para eu fazer o setup disso, para eu entrar lá e oferecer isso para os meus clientes, né? E geralmente, você esbarra nessas três barreiras aqui, tá? Eu estou falando de agência, estou falando de consultor, estou falando daqueles que querem empreender com IA. Primeiro, no conhecimento técnico. Nem todo mundo tem um conhecimento técnico suficiente para usar um integrador desse, um N8N, um Make ou alguma coisa parecida com isso, usar todas as oportunidades de IA, APIs e etc. que tem por aí. Então, você esbarra nessa questão técnica, né, que é de programação e de conhecimento dessas ferramentas para poder implementar. O outro problema que você tem, a outra barreira que você tem, é tempo e recursos, né? Que você não tem tempo para fazer tudo, você não tem tempo para vender, para implementar, para fazer tudo que tem que fazer, você não tem às vezes, capital para contratar pessoas para fazer.
né? E são recursos que nem sempre estão à sua disposição. Algumas ferramentas são muito caras, exigem um investimento, exige muito tempo para você aprender e poder implementar com eficácia, tá? Então, esse é outro problema. E existem as ferramentas, né? Outra questão é o que eu falei, que são as ferramentas que às vezes são caras e complexas. Então, às vezes, você precisa usar muita ferramenta, você precisa usar algumas ferramentas que são complexas, e isso toma bastante tempo, né, para você conseguir uma ferramenta, uma solução robusta para o negócio. Como é que a gente resolveu isso? Como é que a Teion vai resolver isso? Como é que a nossa plataforma resolve isso? E aonde está a oportunidade para você nisso tudo aí? Né? Você que já tem um monte de gente aqui, como eu falei, que já conhece a plataforma da Teion, já usa, já sabe qual é a oportunidade, mas isso aqui é um passo além, tá? É alguma coisa que vai um pouquinho além do que a gente já viu, a gente já conversou, tá? É, a gente criou uma plataforma, tá? Que ela tem um site conversacional. A gente está resolvendo aqueles três problemas lá de trás. Primeiro, a gente criou um site conversacional para eliminar formulário. E aí tem gente que fala assim, mas o site conversacional é um formulário. Eu tive esse comentário outro dia, eu falei, não deixa de ser um formulário. Só que a pessoa não entra ali e vê aquele formulário completo, inteiro, com um monte de perguntas, se assusta e vai embora. Eu só pergunto pelo nome dela, ou eu faço uma outra pergunta e ela, tá bom, vou responder essa pergunta. E quando ela vê, ela já está envolvida naquela conversa ali, e ela não vê por quê, porque é facinho, ela vai apertando o botão ali, ela vai só digitando uma coisa ou outra, e ela acaba respondendo um monte de coisas. Muitas vezes você consegue fazer muito mais pergunta num site conversacional do que você conseguiria no formulário normal. Outra questão é que você tem a lógica, então você consegue ter lógica, você consegue integrar com outras coisas, você consegue usar a IA para tomar decisões antes de perguntar outras coisas, tudo ali naqueles painéis ali do site conversacional. Eu vou mostrar uma solução para vocês aqui, que ficou bem legal, que a gente acabou de estar entregando hoje, na verdade, que eu fiz a implementação aqui. A gente tem o atendimento com a IA, que você pode colocar a IA para atender num webbot, né, aqueles bots que ficam no site, o cara pode clicar e falar no bot ali, e a gente tem a IA para isso. A nossa IA, ela tem a capacidade tanto de você programar ela para ela responder com naturalidade, quanto você fazer aquele bot chato lá que você quiser de botar os passozinhos, né? Mas às vezes combinar os dois fica um negócio bem poderoso, porque às vezes você precisa de uma coisa um pouco mais formatada e tal, também dá para fazer. E a gente tem os agentes de IA. O que são os agentes de IA? Né? Para quem não conhece, quem não sabe o que é um agente de inteligência artificial, o agente de inteligência artificial ele nasceu para resolver tarefas, para executar tarefas que são repetitivas ou tarefas que pessoas fazem, né? Algumas tarefas que algumas pessoas fazem, mas que podem ser automatizadas, né? Que podem ser feitas de forma automatizada, mas que precisam de uma inteligência. Porque, por exemplo, eu consigo automatizar alguma coisa que é repetida, assim, né? Como se fosse uma fabricação industrial, né? Tem que fazer essa peça aqui, ela é feita desse ponto aqui, desse jeito, nesse shape, com essa espessura, com esse. Isso daí é automação. Vai fazer lá, vai repetir 1 milhão de vezes, vai ser sempre aquela mesma coisa. O agente IA, ele toma decisões, né? É aquele agente que tem que, quando ele tem que fazer alguma coisa, né? Ele tem que executar uma tarefa, ele vai olhar e vai falar, peraí, tem isso aqui, se tiver isso, eu faço isso aqui, se tiver aquilo, ele consegue tomar decisões, ele consegue usar a inteligência artificial para tomar decisões e executar determinadas tarefas de algumas formas diferentes, tá? O que a gente tem de agente IA na Tail, na plataforma? A gente tem o agente IA, que é o vendedor, que é o chamado SDR, né? Que é aquele vendedor que vai abrir o cliente, que vai fazer o follow-up, que vai marcar reunião, que vai conseguir aquela visita, vai esquentar o lead para o vendedor de carne e osso poder ir lá e fechar o negócio. Então, é esse de agente de IA que a gente criou na nossa plataforma para ele cuidar da parte de vendas. Com isso, a gente consegue pegar, às vezes, empresas que nem tem, que tem 1 ou 2 vendedores, às vezes, e a gente consegue multiplicar o poder de venda dessa empresa com agente de IA
Muito, porque o vendedor ele não precisa mais ficar preocupado em ficar fazendo follow-up, em ficar marcando reunião, ele entrega isso tudo para o agente de IA e o agente de IA vai fazer. Tá? Eu quero dar um exemplo meu pessoal da capacidade que essa plataforma tem de multiplicar resultados. Tá? Bom, o exemplo que eu tenho é o seguinte: há uns 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, eu fui num evento aqui nos Estados Unidos e era uma feira e eu fazia network, né? Conhecer pessoas e tal, trocar cartão. E aí essas pessoas, elas me davam o cartão de visita e eu conversava com elas, passava meu contato para elas também. E aí eu cheguei em casa, peguei aquele bolo de cartão, falei, caramba, agora tem que botar isso tudo lá no CRM para poder fazer follow-up com esse povo tudo aqui, como é que eu faço? Pedi a minha filha né, a Beatriz, para cadastrar para mim, ela já reclamou, né? Faz esse cartão todo, falei, faz aí para mim. E ela colocou lá para eu poder fazer follow-up. É lógico, a plataforma na época já ajudava, porque eu conseguia mandar as mensagens por ali e tal, já foi um facilitador. Mas no ano seguinte, foi ano passado, início do ano passado, eu falei, não, agora eu tenho uma solução diferente. Aí eu fui no site conversacional e criei um app para leitura de cartão de visita. Que inclusive agora eu fiz um update nele, ele lê QR Code também. Se o pessoal te dá um QR Code, ele vai ler o QR Code também, vai identificar o QR Code, seja para link de cartão daqueles cartões virtuais, ou seja o QR Code já com os dados de contato mesmo, né, que são aqueles cartões que já vai direto para o telefone, ele vai ler também. Então eu criei esse site conversacional e eu pegava o meu telefone, tirava uma foto do cartão de visita do lead ali na hora da pessoa, né, que estava conversando comigo, da outra pessoa que tinha empresa, que tinha um negócio. E na hora, quando eu ia para o CRM, ele já entregava para um agente de IA, que tinha o meu nome, e esse agente de IA já mandava uma mensagem para a pessoa ali na hora. Ele já entregava e já mandava falando assim: olha, prazer te conhecer na feira, né, na Small Business Expo, que foi a feira que eu fui. Prazer te conhecer e você não quer agendar uma reunião para a semana que vem para a gente conversar, enfim, né, conhecer melhor, conversar sobre negócios, etc. E isso acontecia ali na hora, porque a pessoa estava sentada comigo ainda, eu tirava a foto e tal, e já chegava uma mensagem do celular dela. Aí ela olhava e falava assim: caramba, você já está fazendo follow-up? Você está vendo como é que o produto funciona bem e tal? O resultado dessa brincadeira foi que eu agendei mais de 60 reuniões nas semanas seguintes por conta disso, né? Por conta desse follow-up dessa forma, por causa do agente IA. E as empresas que eu não falei, eu peguei mais de 200 cartões. Era um evento para fazer follow-up mesmo, tinha muita gente. Né? Fazia, sentava, ficava 1 minuto falando com a pessoa ali, trocava cartão e tal. E eu peguei muito cartão nos stands, nas conversas e tal. E as que não fizeram, que não deram resultado ali, o agente IA continuou fazendo follow-up depois, sem que eu precisasse mexer uma palha, e quando e dava certo, ele me avisava. Isso aqui é uma campanha completa que a gente fez hoje para uma construtora aqui dos Estados Unidos, tá? Para quem tem interesse em comprar imóveis aqui, fazer construção aqui nos Estados Unidos, ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu tenho um site que eu fiz aqui no Site Builder. A gente tem um desenvolvedor de site também, tá? Tem gente que nem sabe disso. Tem um desenvolvedor de site. E eu fiz um site aqui que é bem fácil de fazer o site. Eu quero que vocês saibam o seguinte: eu fiz todo esse setup, toda essa campanha, tudo em 3 horas, tá? Cronometrado. Eu parei 3 horas e fiz tudo que vocês estão vendo aqui em 3 horas, tá? Com teste, voltando, botando imagem, fazendo tudo que tinha que fazer. Então, eu desenvolvi essa página aqui, ok? E aí ele entra aqui e fala assim, ó, quero receber o material. O que que acontece aqui? Ele vai para um site conversacional que pede o nome da pessoa, tá? E aí faz umas perguntas aqui. Qual o seu país de residência? Brasil, Estados Unidos ou outro? Tem alguma experiência investindo em imóvel? Qual a faixa de capital que você tem para investir? Você vê que eu não pedi dado de contrato nenhum, eu só estou qualificando o lead, né? E aí eu posso fazer o seguinte: se o cara tiver, por exemplo, menos de US$ 50.000, eu não preciso nem pedir o contato dele, eu posso mandar ele embora, né? Não é o que eu estou fazendo aqui, mas eu poderia fazer isso, tá? Eu venho aqui, boto isso aqui
E aí eu vou. Para qual e-mail que eu posso mandar o PDF para você, né? Para você receber as informações todas. Aí eu boto o meu e-mail aqui. Né? Ah, Júlio, para garantir que você vai receber o PDF, é, me dá o teu telefone celular, né? O teu WhatsApp. Ah, beleza. Aí eu falo para ele o seguinte, ó, eu te entrego o PDF agora, é só você me pedir no WhatsApp. E aí eu vindo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, solicitar PDF no WhatsApp. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir o link, né? Vou abrir no WhatsApp aqui, ó, tá? E estou falando aqui com a empresa, ó, favor enviar o PDF com informações detalhadas sobre investimento em construções residenciais na Flórida. Vou clicar aqui, ele vai mandar a mensagem lá, né? E aí a IA, ela vai botar aqui que leu a mensagem, né? Vai botar os dois negocinhos azul ali, e ela vai começar a digitar, tá? Olá, agradecendo o seu interesse, aqui está o link para o PDF. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter acesso ao PDF, que é um PDF bem bacana lá da construtora, que fala sobre todo o processo, né, do investimento, então, ideia dos projetos aqui, é bem legal. Bom, aí você vem aqui e fala, posso ajudar com alguma dúvida? Aí eu posso fazer pergunta, falo assim, quanto tempo, quanto tempo para entregar a casa? Vamos perguntar só assim, né? E a IA tem outra questão legal, que é o seguinte, você pode treinar, eu treinei a IA toda em inglês, e ela está respondendo em português. Por quê? Porque eu estou falando com ela em português. Tá? Se eu falar com ela em inglês, ela vai responder em inglês. Se eu falar em japonês, ela vai responder em japonês e por aí vai. Tá? Aí ela falou aqui, olá, Júlio, ótimo que você está explorando e tal. E aí ela me diz quanto tempo vai levar para fazer a casa. E ela me fala assim, olha, por que você não agenda uma consulta, né, para que você saiba mais, etc. Né? Ela está me vendendo eu agendar uma consulta aqui. E aí, quando eu clico aqui para agendar consulta, ó, eu caio na agenda. Repara aqui, ó, Júlio, qual o melhor data e horário para consulta? Eu não precisei de nada, botar nada. Ele já sabe que sou eu. Eu vou pegar a data aqui, ó, quero uma data, quero um horário. Esse calendário fica dentro da nossa plataforma também, tá? E a pessoa vai agendar aqui, eu vou dar uma mensagem para ela, vou dizer, posso mandar um e-mail confirmando, fazer um monte de coisa, tá? Nesse caso a gente vai ligar para ela e vai confirmar a reunião. Mas, basicamente, eu fiz esse fluxo aqui, tá? Esse processo todo. O que que inclui isso aqui? Aqui você tem os sites conversacionais. Então, por exemplo, ó, como é que eu fiz aquele do PDF, para entregar o PDF para a pessoa me dar os dados? São painéis, é facinho de você fazer, né? Quem já faz aqui já sabe. Você escolhe um template, aí você faz os painéis, é só colocar texto, tá? Só criar os painéis, escolher template, colocar os textos aqui, ó, escolher as cores, se quiser botar imagem, logo, etc, é só colocar. Mas é isso, é só ir criando os painéis, tá? Com as perguntas, então, por exemplo, esse que tem mais perguntas aqui, ó, que tem possíveis respostas, é só colocar as possíveis respostas, tá? E ele então vai fazer as perguntas para gravar tudo. Aqui eu falo para ele salvar o link, né, que eu tenho a página de agradecimento, e aqui eu mando ele para o WhatsApp. Então, quando ele clicar no botão, ele vai redirecionar para o link do WhatsApp, facinho de fazer. Tá? Isso aqui é onde eu tenho a agenda. Aí o da agenda eu fiz o seguinte, ó. Se a pessoa vier com aquele link, repara que no WhatsApp aqui, ó, tem um link, ele tem um CTT e um bando de letrinha aqui. Isso daqui é a identificação do lead lá no CRM, tá? Então, quando eu passo isso aqui para o site conversacional, ele já sabe quem é a pessoa. Eu não preciso dizer. Então, aqui, ó, na minha lógica, eu falo o seguinte, ó, se eu já tiver o telefone do lead, ou se eu já tiver o e-mail do lead, se eu não estiver captando o telefone, né? Se eu não tiver, ele vem para o verdinho aqui, ó. Aí eu vou pedir o nome, vou pedir o telefone, vou pedir um monte de coisa. E aí vou fazer o agendamento. Se eu já tiver o telefone do lead, ele vai direto para a etapa 4. Eu falo para ele jump, né? Para ele lá, isso aqui está em inglês, ó. Ele dá um jump, né? Ele vem aqui para a etapa, ele pula aqui para essa etapa 4, que é onde tem um calendário, que é onde eu digo que é para ele usar esse calendário aqui, BBG Development, aqui, ó. Né? Aqui eu consigo ajustar todas as coisas do calendário, tem tudo aqui.
para eu fazer bem facinho de configurar, tá? E aí aqui, ó, aqui eu tenho o calendário, aqui eu digo o que que é meu calendário, quando é que eu estou disponível. Quem usa aquele Calendly lá sabe que é mais ou menos por aqui, né? Quando eu estou disponível, tempo de duração da reunião, intervalo, né, as datas e horários que eu estou disponível. Se tiver feriado, eu posso colocar aqui, enfim, eu configuro o calendário. E aí aqui na automação eu tenho a parte da IA. Então, eu tenho algumas coisas aqui. Primeiro, eu tenho as regras de IA, que é onde eu vou dizer para a IA, ó, eu vou dizer aqui para a IA o que que é a empresa. Aqui é um prompt de IA. Quem já faz lá no chat GPT sabe o que que é. Eu só tenho aqui um prompt, né, dizendo o que que é a empresa, o que que ela faz e tal, as principais coisas. Tá? Uma coisa legal é que é o seguinte, eu não preciso dizer para a IA como é que são as regras de construção de imóveis na Flórida, como é que paga imposto, como é que mede terreno, como é que um monte de coisa. Eu não preciso dizer para a IA, se a pessoa perguntar qual é a metragem do terreno da casa, que ela precisa converter de square feet para metro quadrado. Eu não preciso dizer nada disso para ela, eu só preciso das informações básicas da minha oferta. O resto ela sabe tudo, tudo, tudo. A IA tem PhD em tudo que você imaginar. Então você pode deixar com ela que ela se vira. Tá? Às vezes se vira até bem demais. Surpreende. E aqui eu tenho uma outra regrinha, que é essa instructions aqui, que eu digo como ela tem que se comportar. Então eu digo quem ela é, eu dou um nome para ela, eu falo para ela ser amigável, enfim, eu posso dizer, dependendo do meu negócio, se eu tiver, né, a Simoneide lá que faz show de comédia, ela pode dizer para a IA ser engraçada, a IA vai ser engraçada, vai fazer piadinha, enfim. Você pode dizer do jeito que você quiser aqui. E aqui, ó, quando eu falo para ela mandar o link para o cliente, eu mando o link e coloco aquele CTT e boto o CRM Data UID, que é uma variável que a gente usa para pegar o ID do lead. Tá? Então, tudo isso aqui a gente ensina, tem tutorial, a gente faz junto, os primeiros a gente implementa. O César hoje estava fazendo exatamente isso com o cliente, né, que acabou de entrar na plataforma, a gente está ajudando a fazer. Tá? E aqui você cria o flow de follow-up do agente de IA, enfim. É tudo aqui interativo, não tem programação nenhuma, zero de programação. É só usar esses painéis aqui, é só usar as instruções, esperar 2 dias, fazer follow-up, esperar 3 dias, enfim. É tudo assim, tá? Você não tem, não existe complicação aqui, tá? É uma coisa bem fácil. O pessoal que usa a plataforma gosta muito, depois que você acostuma, fica fácil de usar. Tem coisas avançadas? Tem coisas avançadas. Mas essa implementação aqui, como eu falei para vocês, com toda a landing page, com os agentes de IA para fazer follow-up, etc, 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 eu fiz isso aqui em 3 horas. Tá? Foi 3 horas de implementação. Quanto que eu cobrei para fazer isso aqui? Tá? Quanto que eu cobrei para fazer essa implementação aqui? Eu cobrei US$ 3.000 para fazer essa implementação aqui. Tá? Então, assim, US$ 3.000. Ah, Júlio, US$ 3.000 para 3 horas de trabalho? Não exatamente, porque obviamente eu ainda vou ter que dar suporte para o cliente, a gente vai testar, ainda tem um trabalhinho por aí. Mas não vai ser mais muito trabalho, porque como já está tudo redondo, né? Como já está tudo arrumadinho, a gente não vai dar tanto trabalho assim, tá? Então vamos lá, ó. Então é dinheiro fácil? Não é dinheiro fácil, mas é um dinheiro razoável se você fizer um volume, né? Se você conseguir fazer um volume, você tem um dinheiro lógico. No Brasil, você não vai cobrar US$ 3.000, vai cobrar, sei lá, R$ 5.000, R$ 4.000, R$ 3.000, não importa, depende aí do que você vai implementar. Qual é a oportunidade que você tem hoje aqui? É de você ter uma Tail para você, a sua própria plataforma. Caramba, Júlio, como é que é isso? A gente está vendendo agora uma oportunidade para você ter a plataforma com a sua cara, o seu logo. A plataforma é sua. Você define quanto você vai cobrar, quais os planos você vai ter, quais os limites que os seus clientes vão ter. Enfim, você vai poder usar a plataforma como se fosse sua, 100% sua, não aparece nenhum nome da TEI em lugar nenhum. É a sua plataforma, a sua marca, o seu negócio. Simples de vender, simples de entregar, simples de escalar. Tá? Por quê? Por que é simples de vender?
Simples de vender porque todas as empresas estão precisando, como eu falei antes. Tá? É simples de entregar porque em poucas horas, né? Na verdade, uma instalação muito simples, é que aquele flow que eu mostrei para vocês ali agora, ele é meio complicadinho. Geralmente o que as empresas querem é só o atendimento e o agente IA funcionando. Você faz isso em 1 hora. Fácil, fácil, até menos. Eu já fiz instalação aqui para cliente de atendimento e agente IA em 30 minutos, né? Depois que você tem todo o script direitinho que a gente passa para você, né, como é que configura e etc., em meia hora você faz uma instalação dessa. Tá? Então é simples de entregar, é simples de vender e simples para escalar, porque com essa simplicidade você consegue entregar muito, você consegue vender para muita gente. Então você consegue escalar isso muito fácil. Vou dar alguns números aqui que são possíveis, tá? Esses números aqui não quer dizer que você vai ganhar isso, não quer dizer que eu vou fazer isso, não quer dizer isso, tá? Isso aqui é uma possibilidade com base na experiência que a gente já tem, ok? Então vamos lá. Vamos supor que eu cobre US$ 500 por um setup e configuração. Júlio, de onde você tirou um número? Não sei, eu estou cobrando 497 e estou tendo bastante sucesso, estou vendendo bastante por US$ 497, tá? Quanto vai ser isso no Brasil? R$ 1.500, talvez, né? R$ 1.500, R$ 2.000, você consegue cobrar num setup desse aí no Brasil, tá? O cliente acha caro, divide em 3 vezes, o brasileiro adora dividir as coisas, né? Divide em 3 de 1.000, né? E você consegue cobrar aí R$ 3.000 por uma instalação, tá? É possível? É possível, porque eu já cobrei alguns aí no Brasil nessa faixa de valor. O pessoal paga. Se eles veem que vai dar resultado, se eles veem que vai resolver o problema deles, se você souber vender, eles pagam. E aí, um valor mensal, a gente está vendendo bastante um plano aqui nos Estados Unidos, que é US$ 249 por mês. Eu botei 250 aqui para arredondar, para facilitar a conta. Vende a US$ 249 por mês e o Serap eu faço a 497. São números mágicos aí. Quem entende de marketing digital com a venda online sabe que é bom usar esses números assim quebrados, né? Principalmente com 9 e com 7. Então, 97, 247, 249, passa, né? 497 é excelente. Enfim, são números mágicos que geralmente ajudam a vender. Tá? Então, no Brasil, 1.497, 1.997, é tudo um número bom de você cobrar. E aí eu fiz uma conta rápida aqui. Ó. Se você conseguir 5 clientes novos por mês, vai bater na porta da galera lá e vai falar assim, pô, eu tenho aqui uma solução rápida para você, a gente implementa isso para você em um dia. 497, eu falo para ele assim, ó, US$ 497 de setup e US$ 249 por mês para manter a plataforma com suporte, com tudo que você precisa. Eu instalo em um dia para você. Cara, vende um monte. Todo mundo, cara, mas eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Os caras não estão fazendo follow-up, o meu vendedor não está fazendo follow-up. O pessoal está demorando para responder, o pessoal preenche lá um formulário lá no meu site lá. A gente nem vê, vai ver 2 dias depois, porque chega por e-mail. Tem muita empresa com esse problema, muita, muita, muita quantidade gigantesca. Eu diria a grande maioria das empresas está com esse problema e elas precisam resolver esse problema. Se você mostrar para elas que elas estão perdendo dinheiro, que você pode resolver o problema delas, você vai ganhar dinheiro com isso aqui. Tá? Eu fiz uma conta aqui: 5 clientes novos por mês dá US$ 2.500, tá? Só de taxa de Serap. Tá? Então, se você cobrar aí R$ 2.000, por exemplo, você vai ter R$ 10.000 de taxa de Serap por mês, só de taxa de Serap, tá? De configuração. Receita mensal, se você cobrar esses 250 aqui, depois de 6 meses, você vai estar com US$ 7.500 de receita mensal, né? Aí no Brasil, se você estiver cobrando, sei lá, uma mensalidade de, sei lá, R$ 500, vamos supor, né? Depois de 6 meses, tem que fazer a conta aí, sei lá, 5 clientes por mês, são 30 clientes, são R$ 15.000 por mês de receita mensal, tá? Receita mensal após 12 meses, o dobro, né? Porque você dobrou o número de clientes. Então, isso tudo é cumulativo, eu não estou nem contando Serap configuração, aqui você já parou de fazer Serap, né? Você, então, tem uma possibilidade muito grande de escalar isso aí e fazer isso aí acontecer. Júlio, legal, bacana, como é que funciona? O White Label é o seguinte, você recebe a plataforma configurada, com tudo no teu nome, com o teu logo, você tem uma área de administração para gerenciar teus usuários, para criar teus planos, você pode
a gente te dá, se você pode criar suas contas para receber os valores dos planos, né, se você quiser, tanto no Stripe quanto no Pagar.me ou outra plataforma, a gente pode implementar também, tá? Hoje a gente tem o Pagar.me no Brasil e tem o Stripe para internacional. Mas se você precisar ou tiver alguma outra plataforma que você queira colocar, a gente pode fazer integração também, não tem problema. Ou você pode usar a nota. Como é que funciona a plataforma hoje? A plataforma hoje ela é baseada em créditos transacionais, como se fossem os tokens da IA. Então, cada plano ele consome, cada ação que você faz na plataforma consome um determinado número de créditos transacionais. E você, com o teu white label, você compra, na verdade, um pacote desses créditos transacionais que você vai dividir pelos seus usuários da forma que você quiser, né? E vai cobrar da forma que você quiser também. Então, esse é assim que funciona o white label. E aí, se alguém tiver interesse, tá, em saber mais detalhes, saber como é que funciona, ou quiser conversar mais sobre, é só acessar o link que vai estar aqui no vídeo, que é o br.teion.app.